Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês vão assistir essa aula amanhã, mas estou gravando no dia de hoje, 12 de maio, e eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. No mês de maio, nós comemoramos a Semana da Enfermagem. Ela começa hoje, no dia 12 de maio, que é o dia do enfermeiro, e ela termina no dia 20 de maio, que é o dia do técnico e do auxiliar de enfermagem. Portanto, nós temos aí em todo o mês de maio uma semana de comemorações sobre a nossa profissão. Neste ano, infelizmente, devido à pandemia da Covid-19, não está sendo possível realizar todas essas comemorações. Mas eu tenho certeza que pós-pandemia nós sairemos diferentes desse tempo, que será um novo tempo, com toda certeza. Vamos valorizar o ser, né? O ter, talvez ele não tenha tanta importância nos dias que se virão. E eu gostaria muito de deixar uma mensagem para vocês que daqui a pouco vão estar sendo meus colegas de profissão. Alguns já foram meus alunos no técnico, um e outro, em algum momento eu já tive a oportunidade de estar no ambiente de trabalho de vocês, dando estágio e compartilhando das mesmas atividades. Faço isso com muita alegria, fico muito feliz de vê-los conquistando cada dia que passa o espaço de vocês. E temos que ir em frente, abraçamos essa profissão, não vamos desistir dela, porque para mim a arte de cuidar é um privilégio de poucos. Tenho certeza disso. Se vocês assumiram hoje, enquanto técnicos e auxiliares dessa profissão, é porque Deus tinha um propósito para vocês. E eu tenho certeza que vocês estão fazendo com excelência. E amanhã depois vamos compartilhar da mesma categoria da enfermagem. Seremos colegas, enfermeiros e estaremos juntos aí no nosso dia a dia. Sendo assim, quero fazer uma leitura bem breve, tá? Bem rapidinho. A enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore, comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes, poder-se-ia dizer, a mais bela das artes. Florence Nightingale. Parabéns a todos vocês pelo empenho e pela dedicação de cada um. Um abraço. E agora nós vamos partir aqui para a nossa aula do dia de hoje. Então, como já enviei para vocês os slides, nós vamos falar um pouquinho sobre desmaio e crise convulsiva e os cuidados de enfermagem, né? Como o enfermeiro conduz a sua equipe, como o enfermeiro direciona os seus funcionários para esse tipo de atendimento, como ele se organiza mediante uma chamada para um suporte básico de vida, se encarregar desse atendimento. Então, a central recebe a chamada, pela descrição, pela análise, a equipe vai até o local para prestar esse atendimento. Então, desta forma, é importante que a gente tenha conhecimento de alguns conceitos. O que é o desmaio? Também conhecido como síncope, é definido como perda temporária dos sentidos, é a perda repentina e breve da consciência, de maneira brusca, temporária, que ocorre quando há uma diminuição de sangue e o cérebro é temporariamente privado de oxigênio. Então, a ausência do oxigênio faz com que a pessoa perca o sentido, e esse desmaio ele não deve ser por um tempo prolongado. A tendência é que a pessoa recobre a consciência logo em seguida. Caso isso não ocorra, pode-se pensar em algum outro tipo de mal súbito, e conforme a avaliação que ela receber no atendimento pré-hospitalar e for encaminhada ao serviço de saúde, será feito um diagnóstico, caso não seja um simples desmaio e tenha alguma outra origem, algum outro fundo, alguma patologia secundária, será explorada quando esse indivíduo chegar à unidade de saúde. Causas de desmaio.
Jejum prolongado, que pode levar à hipoglicemia, que é a diminuição do açúcar no sangue. Anemia, desidratação ou diarreia. Muitas vezes a gente não atenta que a anemia pode levar ao desmaio, mas pode. Por quê? Porque quando falta oxigênio no carreamento da hemoglobina, a taxa de oxigenação no corpo ela vai ficar diminuída. E essa baixa pode levar a pessoa ao desmaio. E aí, quando é feito um exame de sangue e descobre, né, as taxas sanguíneas de hematócrito, hemoglobina, ferritina, todas baixas, e descobre que essa pessoa tem anemia, então aquele desmaio pode ter sido consequência dessa anemia. Desidratação ou diarreia intensa, também pela diminuição brusca do volume, né, pode fazer com que essa pessoa desmaie. Permanência em ambiente pouco ventilado, fechado, com muita aglomeração. Calor e frio em excesso também pode levar. Ficar em pé por tempo prolongado. Mudar bruscamente de posição, né? Ou levantar-se rapidamente na cama depois de uma noite de sono e não ter o cuidado de sentar, colocar os chinelos, levantar devagar, ir para o banheiro, né? Ou tomar uma água. Então, às vezes, no susto, tocou no telefone, alguém bateu na porta, chamou você levantar bruscamente, você pode ter uma diminuição da oxigenação e, consequentemente, um desmaio. E todos esses outros itens que estão citados aqui no slide. Presença de gases, emoções muito fortes, ficar nervoso por alguma situação, uma hipotensão, que pode vir seguida também de hipoglicemia, uso de medicamentos como antihipertensivo ou os medicamentos para diabetes, né? Às vezes a dose do medicamento, por exemplo, o médico prescreve lá 25 miligramas de losartana pela manhã e à noite, de 12 em 12 horas. Eu vou tomar um só de 50 e tá ok. Mas aí a potencialização do excesso daquela dose vai ser um complicante muitas vezes, porque a dose está fracionada para tomar em 2 horários e a pessoa toma num único horário e isso pode fazer com que a pressão tenha uma queda muito brusca, levando a um desmaio. Consumo excessivo de álcool e drogas, prática de exercício físico durante muito tempo e muito intensamente, às vezes mal alimentado, também pode levar ao desmaio, bater com a cabeça após uma queda ou pancada e dor muito intensa. Sinais e sintomas: tontura, fraqueza, palidez, taquicardia, sudorese, visão turva. Todos esses sinais, eles podem me alertar que eu vou desmaiar. De repente, estou andando na rua, no meio da multidão, estou pegando um metrô, um trem, estou na beiradinha da linha, estou sentindo uma visão turva, o que eu preciso fazer? Procurar sentar, né? Me afastar de onde possa ter um perigo iminente e não tentar persistir, né, naquela prática que eu estou fazendo, porque de repente eu posso desmaiar e com a minha queda sofrer algum tipo de acidente que eu não gostaria que acontecesse. Então, muitas vezes é importante que a gente dê também esse tipo de orientação quanto aos sinais prévios, né, indicadores. E o que fazer? O que eu posso fazer? Posso sentar a vítima quando ela relata para mim essas condições, colocar a cabeça dela entre os joelhos e eu vou com a minha mão na nuca, faço pressão para baixo e peço para a vítima fazer pressão ao contrário. Isso estimula o retorno da circulação sanguínea e ela tem uma melhora naquele momento. Tende a ter. Se ela já estiver desmaiada, mantenha deitada de costas com as pernas elevadas de 20 a 30 centímetros. Sempre lateralizar a cabeça de modo que não tenha nada que possa sugerir algum tipo de fratura de coluna cervical, né? Para que eu possa lateralizar essa cabeça, tá? E elevar as pernas para melhorar o retorno sanguíneo, consequentemente a oxigenação, e assim essa pessoa recobrar a consciência. A posição de segurança, a partir do momento que ela recobrou a consciência, eu vou colocá-la nessa posição até que eu consiga removê-la para a instituição de saúde. E a conduta.
atentar que o cérebro foi privado de oxigênio até que esta hipótese esteja descartada. Manter vias aéreas desobstruídas. É possível utilizar uma cânula de Guedel, né, se for o caso, para auxiliar que a via aérea vai ficar desobstruída. Deixar o ambiente arejado, ventilado, afrouxar as roupas se possível, afastar curiosos, observar se há presença de vômito, algum tipo de sangramento, ou por queda, por ter batido alguma parte do corpo, ou por algum orifício. Caso a vítima não retornar a si, encaminhá-la ao serviço de saúde mais próximo, né? Se de repente ela pode até voltar a si, mas de repente ela está fraca, continua hipotensa, descorada, então ela vai ter que ser levada realmente ao serviço de saúde. Avaliar possíveis condições que tenham causado o desmaio, verificar se houve alguma lesão com a queda, se desmaiar novamente ou por mais de 2 minutos, mantê-la aquecida até a remoção para evitar a hipotermia. O que não fazer? Não dá nada para ela ingerir, muito menos cheirar. Não dar qualquer tipo de líquido enquanto a pessoa estiver inconsciente, não dar tapas, não jogar água sobre a vítima, porque nada disso vai resolver. À medida que você chega com o suporte básico de vida, se for necessário, colocar a vítima na maca, levá-la para a ambulância, instalar um catéter de oxigênio, o médico vai avaliar e vai ver a necessidade de um acesso venoso, de entrar com medicamento ou não. Então, a avaliação ali vai ser conjunta naquele momento do atendimento pré-hospitalar, tudo bem? E assim nós vamos falar um pouquinho de crise convulsiva. O que é a crise convulsiva e o que é a epilepsia? Epilepsia é uma patologia. Ela é causada por um transtorno no cérebro caracterizado por uma predisposição duradoura a crises epiléticas e pelas consequências neurobiológicas. Então, a epilepsia ela é uma patologia causada por uma disfunção do sistema nervoso e ela é diagnosticada através de um atendimento médico. Enquanto que a crise convulsiva ela é um sintoma da epilepsia. Agora, não necessariamente porque o indivíduo teve uma crise convulsiva que ele tem um diagnóstico de epilepsia. A crise convulsiva ela pode ocorrer devido a uma elevação de temperatura, algum tipo de trauma, algum tipo de acidente, algum tipo de pancada na cabeça. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, né? Até que se tenha um diagnóstico, que se conheça a história de saúde daquele indivíduo, se ele estiver apresentando uma crise convulsiva, vamos tratá-la como crise convulsiva, independente se ela é uma crise só de ausência, onde a pessoa faz aquele espasmo, parece que está fora do ar, mas não perde totalmente o nível de consciência, também chamada de pequeno mal, ou aquela crise mais característica, onde ela perde totalmente o sentido, pode ter um descontrole de esfíncter, pode ter uma celorreia muito grande, então vamos proteger a cabeça, afastar curiosos, lateralizar a cabeça dessa pessoa, até que ela recobre a consciência. Então é importante nós termos esse discernimento que a epilepsia ela tem muitas vezes como sintoma a crise convulsiva. O indivíduo pode vir a apresentar a crise convulsiva, que à medida que ele faz um tratamento neurológico, essa crise é controlada por medicamentos que serão prescritos pelo médico. E muitas vezes a crise convulsiva ela pode vir associada a outra origem. Então é importante a gente ter esse discernimento, né? Para não pré-julgar. Teve crise convulsiva, necessariamente ele sofre de epilepsia. Pode ter outra origem essa crise convulsiva, ok? As causas de convulsão, das convulsões da crise convulsiva, né? Traumatismo craniano, hipertermia, febre alta, que é a febre alta, alcoolismo e outras drogas, abstinência de álcool, tumores cerebrais, choque elétrico. Sintomas: agitação psicomotora, espasmos musculares, contrações, cialorreia, ter movimentos oculares rápidos, lábios azulados, que seriam cianóticos, inconsciência, relaxamento esfincteriano, anal ou vesical e sofrer a queda. Os tipos de convulsão, eles dependem do local do córtex
cerebral afetado por esta alteração de atividade elétrica. Então, aqui eu tenho um neurônio, né? E quando eu tenho um problema na alteração da atividade elétrica que um neurônio faz com o outro, é que vai ocorrer essa crise convulsiva. E ela pode ocorrer em áreas distintas do cérebro, como a gente pode ver aqui, a região parietal, né? A região occipital, a região temporal, a região frontal. Então, à medida que ocorra em determinada região, o indivíduo vai apresentar um tipo de sintomatologia que ele pode conseguir, às vezes, até perceber que a crise vai acontecer pelos sintomas que ele está apresentando. Muitas vezes ele não vai saber que região do cérebro, né, que está ocorrendo a alteração da atividade elétrica ali. Mas, se depois ele conseguir descrever, se lembrar onde começou a doer, e aí o neurologista ele vai explorar, através de exames de imagem, né, a origem, qual é o foco no cérebro desse indivíduo, dos sintomas da crise que ele vem apresentando, até mesmo para a realização do tratamento que ele vai prescrever. Os tipos de movimentos que podem ocorrer: movimentos involuntários de braços e pernas, né? Esses movimentos que independem da vontade da pessoa. A crise tônico-clônica, né? O que ela apresenta? Salivação excessiva, contração da musculatura pulmonar, contração da musculatura vesical, inconsciência e sonolência pós-crise, enrijecimento do corpo. Então, o que acontece? Esse enrijecimento depois faz com que, de repente, a pessoa tenha muitas dores no corpo por conta desse enrijecimento que ocorre. Aqui a fase tônica-clônica, né? A forma como a pessoa se apresenta, e pós-crise ela fica um pouco letárgica, cansada, com dor no corpo, às vezes não se lembra exatamente do que se passou, né? Mas ela sabe que alguma coisa, normalmente ela sabe que alguma coisa aconteceu. O que fazer? Ajudar a vítima a deitar de costas no chão, se for o caso, né? Estiver na rua, na escola, onde é mais comum de acontecer a crise convulsiva, do atendimento ser chamado em escolas, na rua, em banco, em creche, né? Em locais onde estão múltiplas pessoas, ficam mais propensas a acontecer essas situações. E em casa também. Em casa, muitas das vezes, a família já tem um pouco do domínio de como cuidar, ou não. Também, muitas vezes, pode chamar o serviço de saúde. Então, o ideal é proteger a cabeça, retirar objetos que ela possa se machucar, manter a via aérea desobstruída através da cânula de Guedel, lateralizar e proteger a cabeça, eliminar excesso de roupas, afrouxar se for possível, afastar curiosos, monitorar possíveis vômitos e sangramentos, né? Encaminhá-lo para o hospital mais próximo, levar para dentro da ambulância, instalar oxigenoterapia. Se o médico prescrever for necessário, ele já vai pedir o acesso venoso, e aí nós vamos atendendo e realizando os procedimentos conforme as solicitações. E ao acabar a crise, né? Então nós podemos colocar essa vítima na posição de segurança, observar se ela recobrou a consciência, e aí será definido pela equipe se há necessidade de remoção ou não para uma unidade hospitalar. O que não fazer? Dar produtos químicos para a vítima cheirar, não dar qualquer tipo de líquido enquanto a pessoa estiver inconsciente, não segurar e sacudir a vítima, não dar tapas, não jogar água sobre a vítima, né? Então é o que nós não devemos fazer. Os cuidados: prevenir lesões, né? Afastando as coisas dela, o aporte de oxigênio, como eu já disse, o decúbito lateral, a posição de segurança, proteger a cabeça, se a aura precede, né, a cânula de Guedel, para que esta não morda a língua ou a bochecha, né? A aura é aquele espasmo, aquela hora que parece que a pessoa sai do ar, que ela vai, que ela sinaliza que alguma coisa vai acontecer, que tem alguma coisa errada. E se tivermos essa percepção, por vezes, né, o atendimento pode ficar mais fácil. Então, você, enquanto enfermeiro,
atuando lá. Quando você for atender essa vítima em locais, como eu disse, escola, banco, creche e locais onde tem muitas pessoas, são orientações também que podem ser feitas para auxiliar essas pessoas que trabalham nesses locais, né? E o suporte básico vai chegar, vai realizar o atendimento, a avaliação e vai remover essa vítima para unidade hospitalar se for necessário, administrando oxigenoterapia, instalando acesso venoso, soroterapia, conforme a prescrição e orientação médica. Tudo bem? Certinho, pessoal? Então, em seguida ao vídeo, vou disponibilizar para vocês também qual será a atividade da semana. Um abraço a todos, muito obrigado. Até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição, manda lá no Zap, manda sua dúvida, se precisar pode chamar no particular, sem problemas, tá bom, pessoal? Boa noite.